Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus. Livro de Hebreus, o capítulo é o 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos iniciar uma série hoje, e por esses domingos para frente nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre inimigos da fé. Esse é o nome da nossa série, Inimigos da Fé. E quando a gente conversa sobre esse tema, inimigos da fé, nós estamos querendo dizer ao meu e ao teu coração o que são aqueles elementos que contrapõem aquilo que você acredita. Mais ou menos isso, em rápidas palavras. Inimigos da fé são aquelas circunstâncias, coisas, pessoas, enfim, que vão contra aquilo que eu e você cremos e que faz parte da nossa jornada cristã que Deus nos convidou a viver. E quando eu olho para Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, nós temos aqui a autenticidade do que é fé. Quando você quiser conversar sobre fé, esse é o texto. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 em diante. E nesses 13 capítulos do livro de Hebreus, ele vai tratar muito sobre o que a igreja precisa entender, a dimensão da igreja, e especificamente no capítulo 11, além de falar sobre a fé, da natureza da fé, ele vai falar sobre aqueles homens e mulheres que são exemplos dessa natureza. E há uma palavra muito linda, eu gosto de usá-la muitas vezes em alguns momentos específicos, mas no texto de Hebreus capítulo 11, o autor vai dizer que eram homens e mulheres das quais esse mundo não era digno. Era gente diferente. Era gente que tinha algo que, a partir da produção deles com Deus, desenvolvia uma fé que era fora do normal. E ele faz uma relação, dando nomes, desde Noé, desde Abel, começando com primeiro ali Abel, depois vai para Noé, depois ele vai para Moisés, para Abraão, e assim ele vai traçando vários personagens, tratando de vários homens e mulheres que fazem parte dessa galeria da fé. Diferente um pouquinho da parte da manhã, o meu sonho, o meu desejo, minha intuição, o meu propósito, a minha motivação, não sei se é a sua, mas é que eu me torne alguém que possa estar nessa galeria da fé. Porque esse mundo, quando ele foi embora, ele fala, nossa, perdemos um grande homem. Essa é a minha vida. Eu preciso viver assim, eu acho que você também. Perdemos uma grande mulher. Há um texto de Atos que Dorcas, uma grande mulher de Deus, e me parece que o pessoal ficou tão sentido que aquela mulher saiu da sociedade humana, que foram lá os apóstolos e ressuscitaram ela. Falou, não, ainda tem mais que fazer aqui, porque o povo ainda não está preparado para ela ir embora. Homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. E isso vai acontecer, não porque você fez algo maravilhoso, não, pela sua trajetória de vida. Quer seja pequena, quer seja longa. Por exemplo, ele mesmo menciona um texto de Enoque, lá atrás, falando sobre o tal de Enoque em Hebreus. Quando ele diz, Enoque andou com Deus e Deus o teve. O que ele fez? Nada, só andou com Deus. Por isso que a questão da gente ter o nosso nome aqui na Galeria da Fé, e abre aspas, mais um detalhe para você guardar no teu coração, você que gosta de fazer várias críticas bíblicas, Sansão, o suicida assistido por Deus, está na Galeria da Fé. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, não está na Galeria da Fé. Engraçado isso, não? Que coisa estranha, é o que a Bíblia está dizendo. Isso também pode deixar para mim, para você, um pouco de provocação no sentido, ó, o fulano tem que estar, ó, não está. Cara, se aquele lá não está, quem vai estar? É Galeria da Fé, irmão. E a Galeria da Fé nos leva a pensar, ou pelo menos a elocubrar, pensar em algumas coisas, e aqui eu quero tentar trazer para o teu coração essa ideia. O que é fé? Como anda a sua fé? O seu jeito, a sua postura no dia a dia declara que a sua fé está de que forma? Porque a gente hoje está vivendo um tempo bem preocupante a despeito da nossa fé. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Gabriel, coloca para mim. Capítulo 1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Talvez parafraseando um pouquinho para o nosso momento,
Fé nada mais é do que você ter uma certeza de coisas que Deus já vai fazer para você, por isso você vive em paz. Isso é fé. É você ter convicção de que Deus já está lá na frente, já foi lá, já visitou o futuro, visitou seu passado, resgatando, restaurando, visita o seu presente, fortalecendo, e já visitou o seu futuro. Por isso que você tem tranquilidade, paz, convicção para viver tranquilo. Isso é fé. Segundo o autor de Hebreus, capítulo 11. Mas algumas pessoas até brincam a respeito de fé, né, minha querida? Que se você tiver, como disse Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 17, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Falei que ia falar, Billy, da irmã aí. Um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, vá para lá e vá para cá, e você vai fazer o impossível acontecer. O que Jesus está constatando aqui com a gente é que a nossa fé, na proporção do crescimento dela, ela vai fazer com que a gente viva coisas maravilhosas em e com Deus. Mas há um problema, e o autor de Hebreus, no capítulo 5, por favor, Gabriel, coloca para mim versículo 11, Hebreus capítulo 5, versículo 11, o autor de Hebreus começa a trazer uma situação bem complicada e talvez vale para nós como igreja. Ele começa dizendo no versículo 11, do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10, ele vai falar sobre um tema muito importante chamado sacerdócio de Melquisedeque, que é bem complicado mesmo, é bem difícil a tratativa, e ele começa a falar, e aí ele finaliza esse assunto, ele diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar para vocês, mas olha isso, olha que dó. Eu acho que quando o autor Abreu escreveu isso, eu me fazia parte dele, falei, rapaz, é desse jeito aqui. Mas é difícil de explicar para vocês, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. É gente que não quer crescer. Essa era a constatação do autor aos Hebreus, dizendo, gente, eu queria falar de coisas mais complicadas, coisas mais profundas, coisas que a gente devia conversar mais abertamente, mas eu não consigo fazer isso, porque vocês têm preguiça de ouvir. Vou perguntar aqui, Val, tem gente com preguiça de ouvir aqui, sim ou não? Não, misericórdia, pastor, estou atento. Será? Por exemplo, domingo passado eu preguei sobre o quê? Finalizamos a série Características de uma Igreja Saudável. Falamos sobre a primeira, comunhão. Falamos sobre a segunda, uma igreja acolhedora. Falamos sobre a terceira, uma igreja serva. E a quarta qual foi? Estou ajudando, hein? Vai lá. Acolhimento. Não, mas foi antes acolhimento. Acolhimento nós falamos lá atrás. O que foi domingo agora? Hã? Consumidor ou discípulo? Exatamente. Obrigado, Júnior. Depois eu pago um açaí para você. Quem falou, ganhou. Quem não falou, ganhou. Só estou mostrando para vocês, queridos, como a gente tem dificuldade, às vezes, de guardar as coisas. E talvez é essa a ideia que o autor aos Hebreus está chegando nesse ponto no versículo 11. Contudo, ele não para por ali. Vamos ao versículo 12? Vamos lá, Gabriel, por favor. Olha o que o versículo 12 diz. Quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, ou seja, o tempo que vocês têm de igreja, de ler Bíblia, de ouvir sermão, de estar numa mensagem, numa imersão de casais, numa conferência de homens e mulheres, ou seja, o tempo todo que vocês estão vivendo, esse tempo todo decorrido, necessito eu, de novo, ou alguém, lhes ensinar as coisas e princípios elementares da palavra dos oráculos de Deus. Ou seja, ele olha e fala, gente, vocês já deviam estar ensinando os outros, mas ao invés de ensinar os outros como discípulos e não consumidores, ele tem que voltar a ensinar, ou alguém tem que voltar a ensinar as coisas elementares. E ele começa a falar sobre as coisas elementares, dizendo assim, ó, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, ou seja, a expectativa do autor é que o pessoal cresceu e ele vai dar alimento sólido. Ele começou dando alimento sólido, e o alimento sólido precisamente era falar sobre Melquisedeque. Mas a galera não aguentou, falou, pastor, não está dando certo, senhor, não estou conseguindo entender, preguiça de ouvir. E aí ele fala sobre isso, eu vou precisar falar de novo, vamos precisar tratar de novo as coisas elementares. Versículo 13, Gabriel, por favor, olha o que ele começa a tratar sobre isso. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, e na palavra da justiça, porque ele é criança. Versículo 14, Gabriel, pode passar.
mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Para quê? Para discernir não somente o bem, mas também discernir o mal. Então me parece, olhando para esse contexto, essa perícope de capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14, que o autor aos Hebreus estava constrangido, estava chateado. E eu, como pastor e ensinador, mestre que eu sou para vocês no ensino, talvez eu fique do mesmo jeito. Falei, gente, vocês já deviam ser mestres. E a gente está aqui ensinando, pregando, e parece que não entra. A palavra de Deus vai dizer isso para nós, Evangelho de Lucas, capítulo 8, quando a gente tem a parábola do semeador, e ali você tem o próprio Jesus dizendo que no meio de uma comunidade chamada igreja, como nós aqui, nós teremos 4 tipos de solos. A palavra vai chegar no teu coração, ela vai embora, vai chegar no teu coração, ela vai ser arrancada, ela vai chegar no teu coração, como não tem raiz, vai ser extirpada. E o último solo, a hora que a palavra chega no nosso coração, ela vai encontrar solo fértil para frutificar e produzir frutos. Por isso que eu não tenho essa indignação que o autor de Hebreus tinha. Eu não chego a dizer isso porque Jesus nos ensinou essa verdade de que nós teríamos gente que ouviria a palavra e que não ouviria. Mas no capítulo 6, no capítulo à frente, por favor, Gabriel, versículo 1, olha o que ele continua dizendo. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos. Ou seja, o que o autor está dizendo é que vamos deixar os princípios, aquelas coisas que a gente sabe, aquelas coisas que são base para nós, vamos deixar isso aí um pouquinho, porque nós precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos tratar de coisas muito mais importantes, não que elas não sejam, mas aqui são base. Agora nós vamos na profundidade da nossa relação com Deus. E aí ele diz as seguintes questões: avancemos para o que é perfeito. E ele faz uma lista de algumas coisas que são periféricas, são base. E na expectativa dele e também da minha, isso aí deveria ser assunto tratado, convencido, conversado, e de alguma forma eu e você poderíamos dizer para os outros sobre esse assunto. Olha o que diz: não lançamos de novo base sobre arrependimento. O que ele está dizendo? Que a gente não precisa conversar mais sobre arrependimento, porque está tudo claro, correto? É isso que ele está falando. Arrependimento diferente de remorso, por exemplo. E você sabe o que o arrependimento produz? Arrependimento dos céus e arrependimento da terra. Base para você entender. Isso aí deveria ser elementar. Obras mortas. Uma segunda consideração que ele coloca é a gente não precisar falar sobre as obras mortas. E aqui a obra morta, ele está querendo dizer, o autor dos Hebreus, sobre aquilo que você faz para ser salvo. Não, as suas obras para salvação não valem nada, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Terceiro que ele coloca, fé em Deus. Fé está tudo bem, é primícia. Faz parte da base. Então você sabe tudo sobre fé. Sabe o que é fé? Deveríamos saber o que é fé, conversar sobre fé, desenvolver a fé, viver essa fé. Versículo seguinte, versículo 2, por favor, Gabriel. Ele continua a lista. Ensino de batismos, também é coisa elementar. Já devíamos estar craque, conversando com os outros. Esses dias uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, batismo que é certo? Batismo nas águas, afundando, batismo jogando água, esguichando. Falei, irmão, você ainda está nessa? Você ainda está na forma? É verdade que você está nisso ainda? É o que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês estão brigando por coisas que são tão base, e você já deveria ter conversado, ajustado e tirado todas as suas dúvidas e locubrações sobre esse tema, e você está ainda aí, eu acho que esse aqui está certo, está errado. Gente, olha para Jesus. Nesse caso específico de batismo, o que Jesus diz? Mateus capítulo 28, texto que nós usamos semana passada, sobre consumidores e discípulos. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. De que forma? Ele não fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso. Então a forma que você quiser ficar brigando por causa disso, você não entendeu nada sobre o batismo. Porque você está pegando detalhe de coisas que não são essenciais. Já viram gente brigar assim? Val, às vezes no casamento tem gente que faz assim. Você vai conversar um assunto importante com a esposa vai pegar um negocinho que tem nada a ver. Fala, Jesus, onde ela está, velho? Ela está falando de um trem aqui, ela está lá. O que é isso? Pegando em coisas que não faz sentido. É isso que ele está dizendo. Mais um assunto, imposição de mãos, respeito das orações, do cuidado, da bênção, mas tudo a gente fala disso. Ressurreição dos mortos. Inclusive essa semana,
uma pessoa me perguntando a respeito de pastor, pode cremar? Porque eu ouvi falar que se cremar depois na ressurreição dos mortos, nós vamos subir tudo um pó. Olha, sem noção. E uma pessoa que morreu decapitada ou morreu sem braço, vai nascer, ela vai ser ressuscitada assim. Oi, Jesus, é nóis, Você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu nada sobre a ressurreição dos mortos, né? Fica aí brigando, arrumando encrenca com quem vai ser cremado, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E o autor de Hebreus está dizendo, gente, isso aí já foi. Já era para ser tranquilo para nós, como doutrina, como ideia, como consciência. É isso que ele está dizendo. E o último, sobre o juízo eterno. Eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Você já não decidiu ainda não, irmão? Está feia a coisa assim para o teu lado, você não sabe ainda, você não tem noção de onde você vai. O juízo eterno para você ainda não é uma coisa resolvida. Que coisa estranha. É sobre isso que ele está dizendo aqui, versículo 3, por favor, Gabriel. Olha o que ele diz ainda no versículo 3. Isso faremos, essa conversa lá em cima das coisas importantes, se Deus o permitir. Numa outra tradução, o autor de Hebreus está fechando o versículo 3, dizendo assim, isso aqui eu gostaria muito que vocês ficassem claros, evidentes. Se der, a gente faz as outras, mas isso aqui pelo menos vocês têm que ter clareza. E me parece que essa clareza que ele busca nesse caso é sobre a nossa fé. Há o elemento de fé imbuído ali, e eu preciso lhe perguntar mais uma vez, você sabe responder à razão da sua fé? Olha o que diz 1 Pedro, por favor, Gabriel, capítulo de número 3, versículo 15. É uma expectativa que o apóstolo Pedro gera em nós. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Numa outra tradução ele está dizendo, a pedir a razão da fé, daquilo que vocês vivem, ou seja, quando alguém chegar para você e perguntar, viu, por que você é assim? Você está pronto para responder? Essa semana nós tivemos alguns eventos interessantes na cidade, como por exemplo, Corpus Christi. Se perguntar para você que foi lá comer uma paçoquinha, foi comer um doce lá e eu vi, pelas câmeras que você estava lá, seu pangaré. Os irmãos andam lá, né? Sabe que o pastor está aqui, né, Ju? Eles ficam lá quando eu vou lá. A última vez que eu fui lá, eu estava no palco, né, Ju? Estava junto com o Juninho lá em cima no palco. Essa vez eu não consegui ir, o pessoal fica assim. Aí é engraçado que eu estava andando assim, no meio do povo, né? Eu estava a paisana, né? Bonezinho e tal, a paisana. Né? Aí o irmãozinho olhou. Copão assim, de chopp gigante. Pastor, como é que o senhor está? Aleluia, né? Então, você que tem essas ações desse jeito, só aqui em São Manuel acontece essas coisas, lá em Botucatu não acontece, viu? Fique em paz. Só nessa igreja aqui, essas doideiras, né? Também um pastor doido desse, com uma meia do Garfield. Você está bonito. E aí a pergunta que eu faço, e eu fiz para essa pessoa, se chegarem para você e perguntar, o que é Corpus Christi? Você vai dizer o quê? Passeio em cima dos trem. O que é Corpus Christi? Ou talvez perguntarem para a gente a razão da nossa fé, viu, por que a igreja presbiteriana independente é diferente da igreja X? Ou talvez, como eu falei do batismo, por que a igreja de vocês batizam por aspersão e não por efusão e nem por imersão? Como que você responde a todas essas dúvidas? Ou você é daqueles que fazem como muitos de nós aqui, pastor, estou com uma dúvida aqui, o senhor não quer falar com a pessoa porque eu não sei responder. Ué, você não sabe responder, então você não sabe porque você é a informação certa. E aquela desculpa de gente, né, que eu às vezes dando aula eu ouço alguns alunos falando isso. Eu sei, mas não sei explicar. Para convencer quem? Ele mesmo. Então você não sabe o suficiente para dizer para alguém o que é, ou para compartilhar para alguém, então talvez você não saiba o tanto que você acha que deveria saber. E é sobre isso que o autor da primeira carta de Pedro, o próprio apóstolo Pedro, está dizendo para nós, a gente tem que estar preparado. Porque talvez a única chance dessa pessoa ler a Bíblia é através da sua vida. Talvez a única chance que ela vai encontrar com a palavra de Deus lida e explicada é no trabalho que você está, é nas dúvidas, é nas perguntas que elas vão gerar para vocês. E a gente tem que estar pronto. Essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim, como eu disse esses dias, ela mandou mensagem para mim da academia, pastor, estou aqui conversando com o irmão na academia e surgiu uma dúvida e eu queria perguntar para o senhor. Mandar, deu 2 minutos, respondi. Tem que ser assim, irmão. Responde. E a pergunta apenas que eu quero que você tente responder com a gente é: o que é fé para você?
O que você acha que é fé? Se alguém perguntasse para você, e aí, me fala um pouquinho sobre o que é fé. O que você diria? Qual conteúdo você soltaria? Por isso que eu quero deixar alguns desafios para você. O primeiro deles é a gente aprender o que não é fé. Antes da gente falar sobre fé, eu quero que você entenda o que não é fé. Primeiro, fé não é um simples otimismo, no sentido de que vai dar tudo certo. Quando você diz para as pessoas, sem fundamento nenhum, vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Não, fé não tem a ver com otimismo, isso é crendice. Isso é única e exclusivamente crendice, não é fé. E fé não é um simples otimismo. É óbvio que a fé provoca em nós um ânimo, uma alegria dobre, inclusive, como diz o texto, mas não é o otimismo como o mundo diz que tem que ser. Então a primeira coisa que você precisa guardar é que fé não é uma simples atitude de otimismo. Segundo, fé não é superstição religiosa. Eu não sei se você já parou para pensar aqui, mas às vezes a gente tem nessa magia religiosa, ou nessa conversa religiosa com Deus, de que se eu fizer um ritual, Deus vai me atender. Se eu acordar todo dia de madrugada e fizer oração, aí Deus não resiste. A ideia que eu tenho às vezes, Caio, é que nós faz culto, porque nós não pode fazer o que nós quer, para tentar convencer a Deus que pode fazer o que Ele quiser, a fazer o que nós deseja. Então nós fica fazendo um culto bom, com música bonita, Deus quer ouvir isso aqui, aleluia, vamos cantar afinadinho, os irmãos desafinados, abaixa o volume aí que Deus está gostando, vamos fazer bonito, curto aqui, e nós sobe para dizer para Deus, e aí? Aí Deus olha, eu gostei, então agora eu vou atender vocês. A gente acha que culto é assim. Que a gente faz essa manobra, essa magia, ou esse ritual religioso, para tentar produzir em Deus um constrangimento a nos responder. No sentido de que Ele olha para nós e a fé acaba sendo vista dessa forma, como essa superstição religiosa. E é tão legal, e a gente como pastor, aqui que fala da palavra de Deus, Deus mandou dizer, que a gente se exime da nossa obrigatoriedade. Por exemplo, se eu digo para você, irmão, vocês vão sair daqui todo mundo, e essa semana todos vocês estão trabalhando, vão receber um aumento no trabalho. Oh, aleluia, eu recebo. Aí você não recebe, pastor, não rolou. Eu falei, faltou fé. Sua e minha. Não, minha não, o problema é seu, eu só falei. Olha que responsabilidade. Aí nós ficamos jogando para os outros. Aí nós ficamos nesse joguinho de superstição religiosa, de que vai fazer isso, fazer aquilo, na tentativa de manipular Deus com uma fórmula. E isso não é fé. Terceiro, fé também não é a autoajuda espiritualizada. No sentido que estão fazendo muito hoje o conceito de humanismo, dizendo para as pessoas às vezes, acredite em você. Isso é coisa de super-herói, o poder é de vocês. Isso é de herói, irmão, não é de nós não. Você não tem poder para nada. Nossas ações, segundo o próprio profeta, vai dizer que nossas ações são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é aquele absorvente usado que não serve para nada. É isso que ele está dizendo. E às vezes nós nos pegamos olhando e achando que dentro de nós vai ter alguma coisa. O que tem de ruim dentro de nós é nós sozinhos, irmão. Nem Satanás tem culpa muitas vezes do que eu e você fazemos de ruindade. É só nós. Satanás vai falar, não, eu nem preciso agir. Vocês sozinhos são ruins. Ainda mais quando é corintiano. Nós pensei alto, desculpa, Maico, perdão, cadê o Maico? O Maico vai brigar comigo lá, vai falar, pastor, né? Brincadeira, sabe que eu amo os corintianos, né, Thiago? Nós amamos os corintianos, de coração, está tudo certo, não tem problema. Mas tudo que é de bom, também não é de nós. Tudo que é de bom é de Deus, agindo sobre nossa vida. Inclusive, Jeremias vai dizer para nós, para a gente olhar com muito carinho com esse texto de Jeremias 17, quando ele diz, maldito aquele homem que confia no homem. Ou seja, não confia nos outros, mas ali o texto não é confiar nos outros, ali o texto é confiar em você mesmo. É confiar que você pode, que você é bom, que você, se você mentalizar, o universo vai a seu favor, ele vai conspirar para você, você tem que ter essa força, acredita em você. Não, irmão, nós não vamos muito longe não. Quarto, fé também não é emoção momentânea. Como acontece muitas vezes aqui, num culto como esse, abençoado, gostoso, e de repente você está na empolgação desse culto, você chora, você sente arrepio e fala, é Deus. Não é Deus não, irmão, é frio. É frio, ou é a mulher, ou o marido dando um beijinho na nuca, você, esse arrepio. O resto, irmão, é frio. Mas eu estou cheio de fé. A hora que eu encheu fé em mim, assim, deu uma fezada, e arrepiou tudo, até os pelos ficou fezado.
Não é, irmão. Isso é emoção. Isso é sensação religiosa nossa de achar que essas coisas vão viver e a gente vai desenvolver essas coisas no nosso dia a dia. E não que a fé não passe pelo elemento da emoção, mas ela não pode ser simplificada a despeito de apenas ser emoção. Como, por exemplo, num dia onde você não sente arrepio no culto, Deus não estava lá. Deus estava lá, irmão. Eu sei que desarrepiou. Você que colocou esse programa de que se Deus está é bom arrepio, se Deus não está não é bom não há arrepio. Eu sei que fez isso. Não foi a Bíblia que disse isso. Quinto, fé também não é um pensamento positivo, onde a gente usa inclusive o nome de Jesus para fazer as coisas. Fé também não é isso. É eu repetir, eu creio, muitas vezes vai acontecer. É colocar a mão, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus, passa na frente da concessionária. Senhor, me dá qualquer carro desses que eu quero. E não é isso não, irmão. Isso não é fé, isso é apenas uma crendice. Isso é pensamento positivo que você bota Jesus para autenticar ou chancelar aquilo que você acha que você precisa. Só isso, mas não é fé. Sexto, fé não é ausência de dúvidas. Fé também não é ausência de dúvidas, mas é obediência apesar das dúvidas. Será? Até porque quando a gente olha para o texto e a gente percebe nessa questão da fé ser ausência de dúvida, quando a gente tem dúvidas, inclusive um autor vai dizer para nós, Marcos capítulo 9, quando chega para Jesus ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, ou seja, você pode ter dúvida, e fé não é ausência de dúvidas. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar sempre aqui, que eu falo dela, tenha dúvidas, mas não duvide. É para você e eu entendemos que a gente vai passar por momentos difíceis. E quando você tem uma fé, ou a sua fé está crescente, desenvolvida, você vai ter dúvida do mesmo jeito. Porque a questão não é ter ou não ter dúvida, é o que você vai fazer com essa dúvida que você tem. Imagina Noé, relacionado do texto de Hebreus 11, recebeu a palavra ali de que deveria fazer uma arca, de fazer um barco muito grande, porque ia chover, ele nunca viu chuva. Imagina, a cabeça do homem, Zé, o que eu faço? Na dúvida, o que ele fez? Obedeceu. Por isso que ter fé também faz parte de dúvida. Então fé não é ausência total de dúvida, pelo contrário. Muitas vezes a nossa fé vai ser provada a despeito das dúvidas que nós vamos ter. E Deus faz isso. Deus produz isso em nós. Só que há um segundo problema, depois de tudo isso sobre fé, que ela não passa por emoção, superstição, autoajuda, otimismo. Não, fé não tem nada a ver com isso. Mas há uma coisa que o mundo está fazendo com a gente, e eles fazem isso porque a gente não se manifesta. Falei de manhã, e vou repetir agora à noite, as pessoas estão fazendo o que estão fazendo com a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não se posiciona. Porque o dia que você se posicionar, as pessoas vão parar de querer dizer para você o que tem que ser a igreja. Porque tem muita gente dizendo como que a gente tem que ser igreja, que nunca veio numa igreja, nunca leu a Bíblia, dizendo como tem que ser a Bíblia. E isso é normal nesse mundo, você querer, inclusive, abre aspas, já dizia o filósofo, que a internet é o lugar onde todo mundo é especialista em tudo, né? O cara é expert nisso, a opinião dele é maravilhosa, ele sabe, nunca leu nada de nada, mas ele quer datar informação, inclusive direcionar ou decidir algo sobre aquilo do que ele nunca sabe. E às vezes as pessoas estão fazendo isso com a gente na igreja. Querem dizer como é que é Páscoa na igreja, querem dizer como é que é casamento na igreja, querem dizer como é que é família na igreja. Mas a gente não pode cair nisso não, irmão. O que o mundo está dizendo sobre nós não é o que nós precisamos ter. O que nós devemos saber sobre o que é, o que não é o que a Bíblia diz o que é. Se a Bíblia diz é assim. Como por exemplo, às vezes você fala, pastor, isso é radical. Não é radical não, a Bíblia diz que deixará o homem, Gênesis capítulo 2, deixará o homem, a sua mulher, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher. Os dois tornar-se-ão uma só carne. Isso é casamento. O resto é ajuntamento. Mas eu estou casado, o homem com homem. Não, isso não é casamento, irmão, porque casamento bíblico. Mas eu quero. Pega outro nome, irmão. Já inventaram o casamento. Casamento é isso, um homem e uma mulher. Isso é um casamento. Mas eu quero. Beleza, pode ficar homem com homem, do jeito que vocês quiserem. Não tem problema. Mas muda o nome, não vem roubar de nós e dizer para nós que nós está errado. É o que estão fazendo com a gente. E o que nós faz? É assim mesmo. A gente tem que respeitar. Vai respeitar. O próximo preso provavelmente vai ser eu, dessa lei que for passada atrás aí. Que vocês estão tudo beleza na poltroninha, tranquila aí. Tudo ótimo, né?
Aí falar como eu acabei de falar, que se fosse a lei aprovada anteriormente lá, eu estava na roça e alguém fiquei ofendido, processar o pastor. Vai me visitar na cadeia, irmão. E vai mesmo, porque se perguntar para mim, você falou isso? Falei, está gravado. É o que a Bíblia diz, é o que eu creio. A Bíblia está dizendo, casamento é homem e mulher e só isso aí. Você já traz uma reportagem na televisão, tá um casamento de um homem que tinha 7 mulheres. Eu falei, Jesus. A mulher de João tinha 5 lá, né? Que passou 5 já não dava certo. 7, e assim tudo, e ele ali no meio, 7 mulheres. E tudo certo, segundo eles. Não, irmão, está tudo certo, não, está errado. Não é assim que funciona a vida a dois, não. Não estou dizendo que você não tem que fazer, se quiser fazer, faz, mas chama de outro nome, porque casamento bíblico é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus, e a instituição que Ele deu para a gente viver, é isso aqui, não é o que o mundo está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Mas porque a gente não conhece a Bíblia, a gente cede ao que o mundo está dizendo, a gente fala, é isso aí mesmo. Por isso que eu gosto muitas vezes de dizer para as pessoas que eu conheço, ou mesmo desconheço, quando eu vou abençoá-lo, eu digo que Jesus te abençoe. Porque quando eu falo Jesus te abençoe, estou falando sobre a Trindade Santa. Agora quando eu falo Deus te abençoe, ele vai achar que eu sou de Alá, eu sou de não sei o que, eu sou islâmico, eu sou Buda, eu sou qualquer coisa. Ele não sabe que Deus eu tenho. Porque eu falo, Deus te abençoe, como diz algumas pessoas, e talvez você faça parte desse número de pessoas dizendo, Deus é tudo igual. Não é não, irmão. Nem japonês e chinês é tudo igual, você acha que Deus é tudo igual. Fala para o japonês e para o chinês, Deus é tudo igual. Ou, vocês são todos iguais. Não, fala para um japonês, ei chinês, fala, você está louco, né? Nem eles se admitem ser iguais e a gente fica nessa admissão. Então o que eu quero que você entenda é que o mundo costuma chamar fé de algumas coisas e talvez a igreja está fazendo a mesma coisa, assimilando aquele tipo de fé, aceitando esse tipo de fé e desenvolvendo isso dentro da igreja. E olhando para as nossas redes sociais, vasculhando alguns irmãos, inclusive, é porque não precisa vasculhar, chega para nós, né? Alguns irmãos colocaram algumas coisas que eu achei muito engraçado sobre fé. E eu quero que você talvez se identifique aqui, ou misericórdia, não sei qual vai ser a sua expressão, a sua reação. Mas o que o mundo está dizendo? É que fé é como uma crença vaga em algo qualquer lá em cima. Sabe aquela musiquinha de uma irmã da igreja? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Que cara, gente? Que cara lá de cima? E nós ali, ela está falando de Jesus. Não, irmã, ela está falando do Satanás, se você ler a Bíblia. Não é de Jesus, não é de Deus. Mas a ideia desse conceito bíblico das pessoas hoje lá de fora é dizer que fé é essa crença vaga. Mas ela fala de Deus sem conhecer Deus, sem submeter-se à palavra de Deus, sem se render a Jesus, mas ela acha que ela tem um espaço de fala de dizer sobre Deus, porque ela crê em Deus ou qualquer Deus. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 2, por favor, Gabriel, versículo 19, sobre isso, só para você guardar no seu coração. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus. Você crê em Deus, que Deus é um só? Você faz bem. Até porque até os demônios creem e tremem. Ou seja, crer é para qualquer um, irmão. Crer é base, crer é suficiente para qualquer pessoa. E não é sobre isso que a fé fala. Porque fé não é uma crença vaga em algo lá de cima e você é o universo, é uma estrela. Não, irmão, Deus não é essas coisas não. Mas o mundo está dizendo. Segundo, o mundo também diz que fé é como uma energia, uma força interior, um pensamento positivo. Não, irmão, isso é crendice. Isso é vontade de ficar rico, que chama. Ai, vamos jogar no negócio lá para nós ganhar, para ver o que vai dar. Não, isso é crendice, irmão, não é fé não. Vou fazer uma fezinha, nome errado. Nome errado que a gente usa, pegou da Bíblia. E o mundo está dizendo para nós essa expressão, e eu vi muita gente postando nas redes sociais isso. Minha fé, minha energia positiva. Postaram também uma frase que eu achei interessante, se você vibrar bem alto, tudo de bom volta para você. Não entendi muito essa frase, Val. Mas tem umas coisas que o pessoal coloca na sensação de que a fé é essa força do universo que vai voltar e que se você fizer e tal, e vai acontecer. Olha que nós estamos ouvindo dos outros, irmão. E está fazendo sentido para muita gente. O grande problema é essa mistura que as pessoas estão fazendo a despeito dessa fé, força interior, pensamento positivo.
E ainda, gente misturando versículo bíblico, inclusive, versículo bíblico com astrologia. Versículo bíblico, de atrás eu vou usar um texto base para você não sentir que é você. Então vou usar um texto que não tem, tá? O Senhor é meu pastor, nada faltará. Nossa, como é bom ser de escorpião. Eu não entendi. O Senhor é meu pastor, nada faltará escorpião. Não entendi nada. Mas nós é assim. Nós coloca texto bíblico, nós fala, nossa, eu sou de Áries, em juntamento com não sei o que. Me perguntaram uma vez isso, Anderson. Pastor, que signo céu? Falou, dinossauro. Falou, que dinossauro? Não tem. Eu falei, mas não tem nenhum, eu faço o que eu quero com os bichos que eu quero. Então eu sou dinossauro. Não, mas não fica assim. E posta, e esses dias, outra coisa ainda que a gente mistura bastante, coloca uma foto assim, me perdoe minhas irmãs aqui, né? Mas acho que vocês não fazem isso. Mas com decotezão assim, coloca a foto assim e tira. Pá, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Que contexto é esse? Foto de decote, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Eu falei, o que aconteceu com a cabrita? Só falta pensar assim. E a gente vai colocando na internet, soltando essas coisas cristãs, astrologia, tarô, e tudo na mesma vibe, achando que isso é fé. O problema disso tudo é que Cristo vira só mais um elemento espiritual nessa prateleira de tantas coisas horríveis que a gente está fazendo. Não há senhorio de Cristo, não há palavra, não há fundamento, não há estrutura bíblica, não há arrependimento. É simplesmente um sincretismo com cara de frases motivacionais. E o que a gente está fazendo? Que legal. Colossenses capítulo de número 2, olha o que diz esse texto, versículo 8, Gabriel, para você guardar no seu coração. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los, a enganá-los com suas filosofias ou vãs sutilezas, daquele jeitinho, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Estão enganando a gente, irmão. E sabe quem é enganado? Quem não conhece a palavra. Sabe quem é enganado a despeito de fé? Quem não sabe o que é fé bíblica, o que a Bíblia diz sobre fé. Porque não é porque alguém postou fé com um filtro bonito, uma música de fundo, que é fé bíblica. Não é, irmão, isso aí é sincretismo religioso. Terceiro, fé também como sorte, como amuleto, como simpatia. Já ouviu isso? Isso está muito comum. Às vezes as pessoas colocam a fé em um lugar, usa objeto para fé, uma falsa simpatia e diz, isso aqui, pastor, é uma simpatia, mas funciona, viu? Claro que funciona. Todo tonto acredita? Claro que funciona essas coisas. E a gente fica nessa demanda desse cuidado, e eu percebi nas redes sociais algumas pessoas colocando algumas simpatias religiosas, Val. Presta atenção se não tem nisso. Compartilhe essa oração com 7 pessoas, e no 7º dia, um milagre vai acontecer com você. Essa simpatia gospel, irmão, você cai nessa ainda? É verdade que você cai nisso? E alguns ainda dizem assim, toque nessa mensagem, escreva amém, e a bênção virá hoje sobre você até a meia-noite. Você fica lá, amém, ai Jesus, vai vir não, mas eu tenho fé que vai. Que isso, irmão? Quem enganou nós? Quem enredou nós? E vai dar para piorar ainda. Reposte esse versículo e algo muito bom vai acontecer com você até amanhã. Olha, você não está entendendo, isso é técnica de marketing, seu tonto. É só para você publicar com pressão religiosa. E às vezes nós vamos caindo nisso, nesse problema, nessa circunstância, e a igreja vai fazendo essas coisas e já vai achando isso tudo normal. Estou fazendo uma campanha na internet de 7 dias de oração, não sei o quê. E aí, de onde a gente tira essas coisas, irmão? O problema disso é que todo esse sentimento começa a ser gerado no nosso coração e vira uma barganha com Deus, essa superstição digital que a gente está vivendo. E não há relacionamento com Deus, é apenas um ritual de internet, é apenas um like, alguma coisa do tipo, e isso substitui a nossa obediência em vida com Deus por essas correntes espirituais que não são bíblicas, porque não tem na Bíblia essas coisas para nós fazer. Onde está ali a igreja? Aí onde está isso nos evangelhos? Onde está isso nos ensinos de Jesus? Onde está isso nas cartas paulinas? Não tem nada disso. Por isso que a gente precisa tomar cuidado a despeito disso. E o problema nessa circunstância é que fé não é uma corrente de WhatsApp. Fé não é mágica. Fé não é esse compartilhar de que Deus vai fazer. Inclusive, talvez, quando você alcançar 1K de likes, Deus vai te ouvir. Quem inventou isso para você, irmão? É nós que inventa essas tonteiras. Isso não tem nada a ver com fé. Cristo vira só mais um elemento espiritual nessa prateleira e não é fé. Quarto,
Também a gente vê o mundo dizendo que fé é como crença sem conteúdo, dizendo assim, o importante é ter fé. Pastor, o importante é a gente ter fé. Fé em alguma coisa, e é verdade. Nesse ponto é verdade, todos nós temos fé em alguma coisa, em alguém ou em alguma coisa. Mas a fé bíblica, ela é alicerçada numa estrutura, em algo muito sólido, que é o próprio Cristo. Jesus mesmo vai dizer isso em João 14, versículo 6, por favor, Gabriel, olha o que Jesus diz para nós nesse texto, muito importante, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, está comigo aí, Gabriel? Já estou lá na frente, tio. Gabriel, obrigado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O que Jesus está dizendo bem claro é que o Deus da Bíblia, que se revela como Pai, se manifestou no Filho Cristo, e só para chegar ao Pai e se tornar filho, é por Ele, é isso que Ele está dizendo. Atos capítulo número 4, versículo número 12, por favor, Gabriel, apóstolo Pedro vai falar isso no seu sermão, a mesma coisa, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem lugar. Então a nossa fé, ela não pode ser uma fé sem crer, sem importar no que crê, não. Não basta ter fé, basta saber em quem você tem fé. Por isso que é muito estranho para mim ouvir de algumas pessoas dizendo, eu tenho fé nos astros. Eu falei, que astro? Que astro? Astro. Você conhece? Ele deu a vida por mim. O astro deu a vida por você. E a Bíblia diz que nós temos que crer naquilo que é verdade, naquilo que é palpável, naquilo que é autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Mais uma frase que o mundo ainda diz para nós, fé como discurso motivacional sem Cristo. Jesus quase não é aparecido nessas lives, quando falam sobre essas questões motivacionais, não se fala em arrependimento, só se fala de sonhos, só se fala de propósito, só se fala de vitória, só se fala em ser cabeça e não ser cauda, usando inclusive um texto bíblico. O problema é que eles usam a Bíblia para dar chancela àquilo que eles acreditam. Mas nada de Bíblia se tem. Por exemplo, eu já falei isso aqui, fiquei orgulhoso quando a pessoa disse isso para mim, ou para nós aqui da igreja. Falaram para a gente aqui, pastor Anderson, que a nossa igreja lê Bíblia demais. E eu fiquei feliz. Falei, que bom, imagina você falar assim, nossa igreja tem uns irmãos ruins demais. Também ficava feliz porque estamos tratando. Mas falaram para nós de forma de crítica de que a nossa Bíblia lê versículos demais na hora da mensagem. Eu falei, que benção. Porque às vezes você vai em umas igrejas ou em umas mensagens que fala sobre tudo, sobre todos, mas menos da Bíblia. E é isso que eles estão ensinando a gente, a dizer para nós que um discurso motivacional, eu posso subir nesse púlpito aqui e pregar as coisas e dizer para você, e eu faria isso se eu quisesse o seu dinheiro, ou se eu quisesse a tua presença, ou se eu quisesse te fazer só bem. Eu diria que, irmãos, hoje Deus vai fazer a vitória, mas não é só isso que a Bíblia diz, irmão, fé não é só sobre ter vitórias. E por último, não menos importante, eles também dizem que usam a fé, o mundo nosso, como uma desculpa para a irresponsabilidade. No sentido simples, como frases que eu vi algumas pessoas postando, não precisa estudar, Deus está no controle. Não estuda não para você ver, miserável. Você não passa, mas aí como você é covarde para assumir, você vai dizer o quê? Deus não quis, era plano de Deus. Claro que Deus queria, irmão, você que não estuda, você acha que vai passar assim, sem vergonha? Como esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu achei engraçado, que Deus entra nas redes, na estrutura bancária e acaba destruindo. Vou explicar melhor a situação para você ver. O irmão chegou para mim uma vez, há uns 15 anos atrás, de que ele estava fazendo uma dívida no banco, que ele fez um empréstimo, não conseguiu pagar. Aí essa dívida, ele teve uma grande e maravilhosa ideia pela fé que ele tem. Ele chegou no banco, foi lá, ficou na frente do banco, orando, Senhor, tira todas as dívidas que eu tenho, que não sei o que, e tal. E segundo ele, Deus entrou no sistema do banco e eliminou a conta de dívida que ele tinha. Olha como Deus é bom para ele, mas sacana para o banco, porque Deus entrou lá como hacker e tirou tudo, apagou as contas que ele devia, que ele fez, e Deus ainda é legalzão fazendo isso. Que Deus é esse? Que arranca do outro que está fazendo as coisas certas para dar para você que é um pangaré. Que Deus é esse? E ainda achando que o meu ato de fé de chegar lá na porta do banco e orar foi demais. Irmão, é essa fé que a gente está vendo por aí. É esse tipo de fé que o mundo está vendendo para nós, essa
confiança achando que a gente tem que ter responsabilidade. Não tem que ter responsabilidade. Você fez a conta, não adianta pedir para Deus: Senhor, me dá dinheiro que não vai cair dinheiro do céu. Não, irmão, vai trabalhar. Não foi você que fez a conta? Agora dizer que foi o Satanás que gastou seu dinheiro, não foi não, irmão. Dá a sua conta de cartão de crédito que eu vou mostrar o nome do Satanás aí para você. Se quiser ler em casa, dá uma olhada. Está lá em cima, assim, ó, tem um nome inteirinho, inclusive Satanás, tem CPF do Satanás ali, que está gastando todo o seu dinheiro. Está ali anotadinho. E a gente fica, não, Deus vai prover, Deus vai curar, Deus vai não, irmão. Deus não trabalha com as nossas responsabilidades. Tanto que Provérbios vai dizer para nós, capítulo de número 6, versículos 6, 7 e 8, vai ter com formiga, ó preguiçoso, numa expectativa de que aquele que não trabalha também não deve comer. Portanto, lá fora as redes sociais estão cheias de palavras de fé, mas muitas vezes não tem a ver quase nada com a fé bíblica. É autoajuda com versículo, é energia em nome de Deus, é foto de superstição religiosa, digital, e tudo isso vai mascarando e fazendo a gente perder o conceito bíblico. Por isso, quero partir para o terceiro e último: o que é uma fé bíblica? Porque fé bíblica tem nome, irmão, tem rosto e tem fundamento. Fé bíblica tem um nome, chama-se Jesus Cristo, tem um rosto, é o caráter de Deus revelado em Cristo, e tem um fundamento, é a palavra de Deus, é simples assim. E é aqui que nós vamos fortalecer a nossa fé. Por isso, para você guardar no seu coração, 4 ensinos sobre o que é fé bíblica, a partir de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Primeira verdade: fé bíblica tem a ver com o pressuposto de conhecer a Deus. Há uma palavra muito normal que a gente usa, né? E eu gosto de fazer essa experiência com os irmãos. Qual que é a primeira coisa que vem ao teu coração sobre fé? Conhecimento ou confiança? A gente acha que é confiança. Na maioria de nós, quando fala sobre fé, fala, não, é confiar. Fé é confiar em Deus. Não exatamente. Porque quando você olha para a palavra de Deus, a natureza, inclusive o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, o tema dessa perícope é a natureza, e a testificação é outra. Ou seja, o nascituro, a base da palavra fé é conhecer a Deus. Isso está em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, Gabriel. Olha o que diz o texto, bem claro para você guardar no seu coração. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Talvez aqui você não pode parar de ficar pedindo para Deus essa oração. Senhor, aumente minha fé. Senhor, aumente minha fé. Eu vou aumentar, só se ler a Bíblia. Só você ler a palavra. Mas não, eu quero que venha uma mágica do céu e aumente a minha fé. O próprio Jesus, confrontando aos fariseus, ele diz em Mateus 22, 29, Gabriel, por favor, usando essa expressão lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Jesus: o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ou seja, a igreja, o povo, os espirituais, os líderes religiosos daquela época, não conheciam as Escrituras e foram confrontadas por Deus. E é isso bem claro que eu e você precisamos ter. A gente precisa, para fortalecer, ajustar, é entender que, primeiro, fé bíblica é conhecer a Deus. Um exemplo para você guardar no seu coração, é uma ilustração que eu fiz de manhã, eu vou usar, apesar dele não estar aqui, o Ricardo. Mas, por exemplo, digamos que você estava numa casa, e aquela casa começou um incêndio naquela casa, e você ali preocupado, fumaça para todo lado, e você não sabe para onde que você vai. Aí de repente aparece uma menininha assim: oi tio, vem cá. Aí você olha assim, aí aparece o Ricardo, o nosso bombeiro, com a roupa de bombeiro, do lado aqui, olhando para você, com aquela roupona de bombeiro, com equipamento, tudo. Me segue. Para onde você vai? Tem alguns idiótrefes, né, da semana retrasada, tem alguns idiótrefes, que olham para a menininha, é um anjo de Deus, que Deus mandou para eu seguir, e eu vou, vai me levar para o céu. Não, irmã, é cilada, é o demônio encapetado ali no modelo da mulherzinha. Sabe aqueles filmes que vocês assistem aí de terror? A irmãzinha, a cabeça virando. Ela é cilada, e você está ali. Mas normalmente nós não vamos lá, nós vamos para o bombeiro. E por que nós vamos para o bombeiro nessa hora? Porque naquele momento, o que vai fazer a grande diferença é o que você conhece. E você conhecendo quem é um bombeiro, o que o bombeiro faz e o que ele está fazendo ali, rapidamente você vai ignorar do lado de lá e vai se juntar ao bombeiro e vai sair daquela enrascada.
Mas esse ato só aconteceu porque você conhecia o que é ser um bombeiro. Por isso que a nossa fé precisa passar pelo pressuposto do conhecer. Porque tem coisas que por você não conhecer a palavra, Satanás vai colocar um monte de cilada desse jeito para você, e por você não conhecer o caminho da verdade, você vai ser presa fácil, vai cair e falar, mas foi onde que eu errei? Volto a dizer a palavra de Jesus. O erro de vocês é não conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso talvez a nossa fé está cambaleando, porque a gente não conhece a palavra. Por isso que a nossa fé anda para cima e para baixo, oscilando daqui, oscilando dali, porque talvez eu e você não conhecemos a palavra. E a fé bíblica, ela nasce desta revelação de Deus, e não de uma imaginação humana. Senão, a fonte da estrutura para a nossa fé é a palavra de Deus. É isso que dá poder à nossa fé. O segundo momento é que a fé, além de ser conhecer a Deus, a fé bíblica também é confiar em Deus. Mas ela vem em segundo lugar, nesse trilho que eu gostaria que você formasse. Inclusive, autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é existente e que é galardoador sobre nossas vidas. Ou seja, crer faz parte do processo, mas não é apenas crer. Eu creio, eu confio naquele que eu conheço. O pressuposto de confiar é conhecer. Então, porque conheço, eu confio. E a nossa fé, ela não tem tido essas bases. E eu quero muito que você entenda isso. Primeira base que nós precisamos desenvolver é conhecer a Deus. E a segunda, confiar em Deus. E confiar em Deus não é confiar num Deus qualquer. Confiar em Deus não é confiar numa estrutura do céu ou numa força do universo. Não, isso não é confiar em Deus, não, irmão. O que eu estou propondo para você, o que o autor de Hebreus fala em capítulo 11, em todos os seus versículos, é essa confiança em Deus, é crer em Deus, que Ele é e que Ele faz, e que não importa o que aconteça, eu prefiro crer e confiar nele em todas as coisas. Mas há um terceiro, que tem a ver com a nossa fé, além de Hebreus capítulo 11. Se o primeiro fé é conhecer a Deus, esse é o pressuposto de uma fé bíblica. O segundo pressuposto da fé bíblica é confiar em Deus, porque você conhece e você confia. E o terceiro, fé bíblica é uma fé que gera obediência. Depois de conhecer, você confia, por isso você obedece. Porque vão ter momentos na vida, como aconteceu na escalada aqui de Hebreus 11, onde você olha para Abel e Abel ofereceu porque simplesmente obedeceu. Você olha para Noé, o outro personagem, ele simplesmente constrói porque ele quis obedecer, mesmo não entendendo nada. Quando Deus fala com Abraão, o pai da fé, e ele naquela demanda, ele simplesmente saiu da sua parentela, obedeceu, sem saber para onde ia. Depois, um pouco mais para frente, obedeceu a Deus em levar seu filho para o monte, sem saber o que aconteceria. Ou seja, homens e mulheres que, porque tinham conhecimento de Deus, confiavam que Deus tinha sempre o melhor para eles, obedeciam sem problema. Mas hoje o mundo está dizendo para nós que não é assim que funciona. Por isso que Tiago vai dizer para nós, no capítulo 2, versículo 17, que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, eu preciso crer, mas eu preciso fazer com que as minhas ações corroborem com aquilo que eu estou dizendo sobre a minha fé, senão não faz sentido. Se eu não conseguir obedecer, e a Bíblia não conhece fé que não seja apenas uma opinião interna, apenas uma ideia, uma fé verdadeira, ela toma forma, uma fé verdadeira, ela responde ao chamado de Deus a partir de atitudes práticas e obedientes. Então a fé bíblica, ela é conhecer a Deus na sua natureza. Depois o próximo trilho é confiar, porque você conhece e você confia. O terceiro trilho é obedecer, porque você conhece, você confia, por isso você obedece. E o quarto e último é entregar. Fé é entrega. Fé, nesse caso, é você entregar o controle de Deus, ou o controle da sua vida para Deus. É como eu sempre uso essa ilustração da motocicleta, que fé é como dois indivíduos numa motocicleta. Alguém senta atrás, alguém senta na frente para pilotar. Não adianta, os dois ali na frente, vai cair a moto, não vai funcionar do jeito que tem que funcionar. E andar com Deus e fé é isso, é você sair da frente, sair do centro e deixar o controle da sua vida para Deus. Isso é fé. É você conhecer a Deus. Por você conhecer a Deus, você confia em Deus. Por você confiar em Deus, você obedece a Deus. E porque você obedece a Ele, você entrega a sua vida
na mão dele, ou entrega os seus planos sobre tudo que você vai viver para ele. É tão fácil às vezes na base da palavra, né? É tão fácil olharmos para esses textos e percebemos o que Jesus vai dizer para nós, inclusive Provérbios, capítulo de número 3, por favor, Gabriel, versículo 5, olha o que diz Provérbios 3, versículo 5, só para você guardar: confie no Senhor, de que forma? De todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, confie em Deus e dá o controle para Ele. Versículo seguinte, Gabriel, por favor: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar. Jesus mesmo vai dizer para a gente lá no Evangelho de João, capítulo 15, que sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que aqui, queridos, a fé bíblica é você tirar o peso final da sua mão e colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, o Senhor controla tudo, então está nas tuas mãos toda a minha vida. Isso é ter fé. Por isso que fé, olhando para o texto de Hebreus, não é você ter algo em você que fortalece, que empodera você para você conquistar aquilo que você quer. Não. Fé é para você viver aquilo que Deus já conquistou para você. Fé é para você alcançar aquilo que Deus já lutou, já fez, o que a cruz já produziu na sua vida. Mas é muito discrepante a nossa vida lá fora com a vida da nossa fé, que a gente diz. Por isso, diferente da manhã, deixa eu te fazer algumas perguntas. Em relação ao controle de Deus e o desespero que você tem nas crises. Você diz, e eu acredito que você vai dizer, você crê que tudo está no controle de Deus e Deus tem controle de todas as coisas, sim ou não? Amém? Amém? Você entendeu o que eu perguntei? Vou perguntar de novo. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Olha que coisa boa, isso é fé. Então, quando você perde emprego, qual é a sua primeira reação? Desespero? Ou busca sincera em Deus, mesmo em lágrimas? Senhor, me pegou, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Como é que você reage? Quando um diagnóstico chega ruim, de um exame que você não esperava, você joga tudo fora, ou corre para o Senhor em oração, para falar: Senhor, confia em Ti. Ou quando um plano não dá certo, você diz: Deus perdeu o controle, Ele não sabe mais o que faz. Ou você ouve o teu coração, ou o teu espírito dizendo ao teu coração: Deus está conduzindo por um caminho que eu não estou entendendo, mas eu vou confiar, eu vou obedecer porque Deus é bom. Sobre a sua ansiedade cotidiana, pegar no pé de alguns aqui talvez. Você diz: eu confio em Deus para tudo, é verdade? Sim ou não? Você confia em Deus para tudo, amém? Amém. O pessoal está falando amém, mas bem baixinho, bem pouco, porque não quer mais se constranger, né? Mas tudo bem, eu vou dizer do mesmo jeito. Como anda o seu coração diante das contas, dos prazos, das incertezas que a vida lhe propõe? Você anda em desespero? Você é dominado pela ansiedade crônica? Ou você confia no trabalho da oração, do cuidado e do carinho de Deus sobre a tua vida? A sua conversa diária revela mais preocupação ou mais confiança em Deus? Onde você corre primeiro quando algo sai do controle, ou do seu controle? Para Deus? Para IA? Para o Google? Ou para o cartão de crédito? Para onde você corre? Já diz o apóstolo Paulo: antes de tudo, fazei orações. Mas parece que para nós, muitas vezes, a oração é o último recurso que a gente faz para Deus vir apagar o fogo que nós criamos, né? Mais uma situação. Fé em Deus e medo de ser generoso. Por exemplo, eu creio que Deus é provedor. Você crê que Deus é provedor sobre sua vida? Que você não vai faltar nada para você, amém? Crê nisso? Também creio. Então, como é que anda a sua generosidade diante dos outros? Já que Deus vai te dar tudo que você precisa, então dá o que você tem para os outros. Como é que é a nossa fé? Ou você vive agarrado em tudo, com medo de faltar, com medo de perder, com medo das suas coisas que alguém vai quebrar, que alguém vai usar? Como é que você lida com isso, já que Deus é provedor? Não foi Deus que deu? Cuidado que você pode ter, talvez, numa frase, como aconteceu com Jó, que foi mencionado hoje já: Deus deu, Deus tomou. E aí você é capaz de dizer: por que você fez isso? Ou você é capaz de dizer: bendito seja o nome do Senhor. A tua fé vai revelar o que a tua palavra vai dizer. E quando Deus pede algo,
uma oferta, uma ajuda a alguém, uma contribuição, a sua reação é fé bíblica no sentido, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou aqui disposto. Ou você faz cálculo, eu não posso disso porque vai faltar ali, porque aquele mês eu tenho que fazer isso. Como é que você reage? Deus não é provedor? Ou você usa as suas crises como desculpa para não repartir, ou como oportunidade para ver Deus agir? Como é que você usa as suas crises? Mais uma situação para você guardar e a gente partir para o encerramento. A despeito das suas decisões, eu creio, acho que você também crê assim, que Jesus é o Senhor da nossa vida, sim ou não? Amém? Jesus é o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, quem tem a palavra final das suas decisões? Jesus ou a sua vontade? Eu conheço gente que não ora para decidir porque sabe que Deus vai falar o contrário que Ele quer, então é melhor não orar para não ouvir a verdade. É você? Como é que são as nossas decisões? Você consulta a palavra antes de tomar decisões importantes sobre seu relacionamento, sobre seu trabalho, sobre namoro, sobre finanças? Ou você toma a decisão e depois fala, Senhor, ó, já tomei. Como dia desses, me brinquei semana passada, alguns domingos sobre isso, que uma pessoa chegou para mim falando assim, pastor, troquei de emprego. Eu falei, que legal, e o que te fez trocar de emprego? Paga melhor. Eu falei, mas você perguntou para Deus? Eu falei, óbvio que era Deus. Deus vai me dar um emprego sempre que eu vou ganhar mais. Eu falei, então se fosse para você ganhar menos, era o Satanás. Cuidado com as ciladas, irmão. Às vezes é Satanás colocando em você num lugar onde você vai ganhar mais, só para montar para você e você achando que é Deus, porque está tudo lindo, maravilhoso. Se fosse assim o percurso da nossa administração do que Deus está fazendo, Jesus seria terrivelmente aniquilado, porque Jesus nasce, se fosse o Filho de Deus na sua concepção e na minha, o Filho de Deus vai nascer, a hora que ele chegasse lá na manjedoura não, no hotel, eu acho que o Senhor dos céus ia falar sobre o dono do hotel ali, e falar, eu sei quem é você, é o Filho de Deus que está nascendo aí, né, Maria? Guardei o quarto previdencial para você, vocês vão subir lá. Tá? Foi assim que aconteceu, irmão? Não, deu tudo errado o nascimento de Jesus na perspectiva humana. Não tinha lugar, não estava certo, ninguém estava sabendo, estava fugindo, aquela doideira, não tinha nada. Ou seja, na concepção humana, Jesus nasceu, é tudo errado. Então foi Satanás que trouxe a vida a Jesus? Não foi, irmão, foi Deus. Então cuidado com essa mania nossa de dizer, está tudo certo, é Deus. Cuidado, pode ser cilada. Está tudo errado, é Satanás. Não está dando tudo errado, pastor. Talvez porque você não está fazendo do jeito certo. E pode ser Deus testando a sua vida. Então é muito complicado a gente tomar isso como decisão ou como elemento para a gente decidir. Por exemplo, existem áreas da sua vida em que você diz na prática, aqui Deus manda. E outras na prática você diz, não, Senhor, aqui quem manda sou eu. E por último, não menos importante, você crê que Deus te perdoou? Sim ou não? Amém? Amém, isso é bom, importante. E como você trata quem erra com você? Você trata igual Jesus te trata ou você trata do jeito que você quer? A nossa fé passa por isso. Você segura a mágoa por anos ou busca perdoar como você já foi perdoado naquela cruz? Sem antes ter nascido, Deus já tinha perdoado a mim e a você. A sua boca fala muito mais sobre os erros dos outros ou sobre a graça de Deus na nossa vida. E há alguém que você decidiu que nunca mais vai perdoar, enquanto vem aqui na igreja e canta, Senhor, me perdoa. Ou como nós vamos fazer na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Talvez de tudo isso, querido, eu e você precisamos entender que a fé, ela tem que passar por essas estruturas da nossa prática de vida. Você diz que conhece a Deus, que confia em Deus, mas a sua reação às crises combina com alguém que não tem fé em Deus, tem fé em si mesmo. Você confia em Deus, você fala que crê em Deus, mas a maneira de você lidar com o seu dinheiro combina com um Deus provedor ou combina com um Deus que você quer que ele se torne para você. A sua maneira de tratar as pessoas combina com a sua fé cheia de graça ou combina com o seu jeito orgulhoso de ser. Por isso, queridos, uma fé verdadeira não é apenas aquilo que eu confesso dentro da igreja, mas é aquilo que eu vivo lá fora, a despeito do que Deus quer que eu me torne. Por isso, para a gente partir para a ceia do Senhor e finalizar o nosso momento do culto dessa noite, eu quero convidar você a pensar sobre isso
e lhe fazer de novo essa pergunta tão importante a ser respondida: como anda a sua fé? Ou que tipo de fé você tem? É a fé que o mundo diz? É a fé que os outros dizem? É a fé que está escrita no para-choque do caminhão? Ou é a fé que está na palavra de Deus? Que fé você tem? Porque a fé bíblica, ela passa por esses 4 elementos: conhecer, confiar, obedecer e se entregar. Isso é fé bíblica. O que passar disso, parafraseando o apóstolo, é anátema. O que passar disso não é Bíblia. O que passar disso é superstição da nossa parte, que estamos sendo contaminados por aquilo que o mundo está dizendo que a gente tem que ser.